Meus amigos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para gravar um pequeno vídeo sobre o livro de respostas de Emmanuel. Como eu já disse, são 50 capítulos bem curtinhos sobre questões do relacionamento humano. E hoje o tema que nós vamos abordar chama-se Ação Pronta. E o Emmanuel dedica esse tema, como outros que a gente já viu aqui, a temas que foram trazidos aos amigos espirituais, né? E que eles foram então respondendo e condensaram isso num livro chamado Livro de Respostas, né? Do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tá certo? Lembro que se gostarem do vídeo ou de gostarem de outros vídeos que vão estar no card no final aí, deixe o seu like, se inscrevam no canal. Nós estamos com 96 seguidores, queremos chegar em 100 e depois ultrapassar os 100, se Deus quiser, né? Para que esses vídeos pequeninos, singelos e sem nenhuma pretensão possam auxiliar mais pessoas, tá certo? Então vamos lá. Como eu disse, o título de hoje chama-se Ação Pronta. Então vamos ver aqui o que o nosso querido Emmanuel nos reservou. Então ele diz o seguinte: se a ideia relativa a algum bem por fazer saltou do silêncio para tua cabeça, não perguntes demasiadamente aos outros sobre a maneira de executá-la. Começa a trabalhar e o teu próprio serviço trará os companheiros que colaborarão contigo, auxiliando-te a pensar no melhor a ser feito. Então, gente, nós que estamos na doutrina espírita e os que não estão vão entender o que eu vou dizer. Quando uma ideia do bem surge do nada na nossa cabeça, certamente foi nos intuído a fazê-la por um espírito amigo, que quer o nosso bem e que deseja a nossa melhoria para que a gente possa trabalhar no campo do bem. Então ele fala, não pergunta muito o jeito de fazer, começa a fazer, logicamente vai ter que ter algum plano, mas não fica perguntando para os outros, será que eu devo, que não devo, será que é bom, é ruim? Enfim, se a ideia é uma ideia relativa a algum bem a ser feito, faz. Vai e faz. Eu tive a ideia de, levar umas roupas de criança no orfanato do padre não sei o que ali. Leva as roupas no orfanato. Tive a ideia de fazer uma visita no hospital. Vai fazer a visita no hospital, tá certo? Eu tive uma ideia de levar comida para moradores de rua, marmitex, assim, vou levar para eles comerem na rua. Tem um monte de gente que faz isso em São Paulo e em outras cidades. Começa a fazer. Quando você começar a fazer, surpreendentemente, vão surgir pessoas que estavam querendo fazer a mesma coisa e estavam só esperando um empurrãozinho. Então vão começar a te ajudar. Fala, puxa, que legal, eu estava pensando em fazer isso, levar também comida para morador de rua ou cobertor na época do frio, né? Isso, por exemplo, já me aconteceu uma vez, eu tive esse ímpeto assim e me deu uma satisfação muito grande quando eu fiz, né? Eu vi uma família lá debaixo de um viaduto em São Paulo, virei o carro, passei numa loja que ainda estava aberta, comprei e apareci lá com os cobertores para aquele monte de criança que estava lá. Nossa, saí de lá assim leve, entende? Com o meu coração flutuando. Então uma coisa singela, simples, que não tem significado nenhum, assim, de grande monta, entendeu? Mas fez muito bem para mim e fará muito bem para todos vocês, né? As pessoas virão, porque quando alguém pensa em fazer algo no campo do bem, se somam a esse pensamento dezenas de espíritos interessados em fazer o bem na Terra. E esses espíritos vão nos ajudar a encetar aquela tarefa da melhor forma possível, tá certo? O importante é a gente não titubear, não ficar pensando muito, vai e faz, entendeu? E se vocês olharem as histórias dos grandes
dos grandes espíritos que passaram pela Terra começaram assim, né? Aquela história, por exemplo, da Dona Aparecida, lá de Uberaba, né? Que fechou o hospital onde ela era enfermeira, né? Um hospital do fogo selvagem, aquela doença que eu esqueci o nome científico dela. E ela, de uma hora para outra, viu que aqueles doentes, 20, 30 doentes, iam ficar na rua. O que ela fez? Ela foi lá, arrumou de emprestado um local onde era antigamente um galinheiro, né? E colocou umas telhas de zinco lá, emprestou umas camas que sobraram do hospital e trouxe os doentes para morar com ela, né? Perto da casa dela lá. Depois disso, apareceram muitas pessoas para ajudar. O próprio Chico Xavier sempre ajudava o Hospital do Fogo Selvagem lá de Uberaba. Nós visitamos lá algumas vezes, né? Aí eles conseguiram, com a ajuda de pessoas amigas, da ajuda do Chico, que trazia pessoas de São Paulo e tal, de Belo Horizonte, começaram então a aportar recursos e ela acabou construindo um local definitivo, né? Para que aqueles doentes fossem atendidos, né? E existe até hoje esse hospital, né? Maravilhoso, e são atendidas muitas pessoas lá, né? Que antigamente havia um receio das pessoas assim de tratar com elas, mas ela enfrentou isso de uma forma muito bela, né? E assim por diante, tem muitos casos, muitos exemplos assim. Que acontecem de pessoas que se veem diante de uma situação, né, de uma necessidade, e elas resolvem. O outro caso, né, que eu me lembrei agora é da Irmã Dulce, na Bahia. Tem até um filme dela. Foi a mesma coisa. Ela trabalhava no convento lá em Salvador e ela começou a trazer para dentro do convento pessoas que moravam na rua, crianças que estavam entrando já para o caminho do crime e tal. Aí um dia lá a Madre Superiora falou: olha, irmã Dulce, né? Não tem jeito, você não tem como ficar com todas essas crianças aqui, ou essas pessoas aqui, né? Ela falou: então não tem problema, então eu saio. E ela saiu também, arrumou um lugar provisório lá, que também me parece que era um lugar assim que não cabia todo mundo, uma casa abandonada lá, e depois, com a ajuda das pessoas e tal, porque ela era muito firme e tal, passou então a ter uma instituição maravilhosa que tem em Salvador, que ajuda pessoas carentes, né? Ela até foi uma das pessoas escolhidas pelo Papa quando o Papa visitou o Brasil aqui pela primeira vez. Acho que era o Papa João Paulo, né? Que visitou o Brasil, e ela foi uma das pessoas ilustres a ser convidada para encontrar com ele. Então você vê, não depende de religião, não depende se a pessoa é ateu, protestante, católica, espírita. Se a ideia do bem apareceu na tua cabeça, vai e faz, e executa, porque bons espíritos vão te ajudar e Jesus estará contigo, tá bom? Te auxiliando. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Olá pessoal, muito boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde para gravar mais um vídeo da série Livro de Respostas de Emmanuel, né? Hoje nós vamos falar do capítulo número 17, que se chama Serve e Medita. Como vocês sabem, esse livro é um livro dedicado pelo mundo espiritual a atender perguntas que eram dirigidas a eles nessa época, sobre questões do dia a dia, do relacionamento humano, né? Questões que
enfim, traziam dúvidas às pessoas e as pessoas na época queriam ouvir as respostas do mundo espiritual. Como eram muitas perguntas, então o Emmanuel condensou num livro que tem 50 capítulos, e nós estamos gravando um vídeo curtinho cada um deles, né? Se vocês gostarem do vídeo, gostem dele, então por favor deixem o seu like aí, se inscrevam no canal, aqueles que não estão inscritos, para o canal ganhar relevância e a gente poder divulgar mais a nossa doutrina espírita, tá bom? E com isso ajudar mais gente. Então vamos ao vídeo de hoje, né? Livro de Respostas, capítulo 17, Serve e Medita. Então, o que nos fala o Emmanuel aqui? O Emmanuel nos fala o seguinte: trazes contigo severas noções de justiça e austeridade. Isso é belo na consciência. Não te esqueças, porém, de que a bondade de Deus reveste as leis da vida na moldura da misericórdia. Apesar da retidão que te preside os atos, errastes e sofres. Não te detenhas, entretanto, no arrependimento vazio. Ergue-te da tristeza e lava a própria alma no suor do trabalho. Serve e medita. É possível que a divina providência haja permitido a tua queda para que aprendas a tolerar e a perdoar. Então, minha gente, é isso, né? Às vezes a gente tem um padrão de justiça e austeridade para com os outros e, ao mesmo tempo, nós, inadvertidamente, isso acontece com todos nós que estamos aqui na Terra encarnado, cometemos erros, deslizes, erramos, né? Nos arrependemos às vezes do erro, né? Então o que está dizendo o Emmanuel aqui? Que a justiça divina não é uma justiça cega, simplesmente dizendo que tem que errou, tem que pagar. Não, ela é revestida, olha que símbolo bonito, né? As leis da vida são revestidas na moldura da misericórdia de Deus, como se fosse um coração de mãe, assim, né? O que mais eu posso pensar, né, da bondade de Deus é um coração de mãe. O filho erra, mas para ela é o filho querido do coração dela, né? Então Deus é assim, é como se fosse, nós somos filhos queridos do seu coração. Então os nossos erros são revestidos de alguma dose de misericórdia divina, que nos ajuda, que nos ampara. Então o Emmanuel fala, não te detenhas, né, no arrependimento vazio. Errou, segue adiante. Lava a tristeza, né, da alma no suor do trabalho. Serve trabalhando e medita naquilo que você tem que fazer de melhor. Jesus, que é o nosso mestre, não condenava as criaturas, ele condenava o erro. Para a pecadora, ele disse para ela, alguém te condenou? Ela falou, não. Ele falou, também eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então Jesus amparava o pecador, aquele que errou, com o seu coração magnânimo, com essa misericórdia divina que só ele sabia ter, mas não era, ele não compactuava com o erro. Ele asseverava para aquela criatura, como para nós hoje, nós outros hoje, que se nós erramos, conserta e segue à frente, não erre mais. Tenta não errar mais, porque senão as leis divinas voltarão a te cobrar novamente. E ele completa dizendo, é possível, não está afirmando que tenha que ser assim, mas está dizendo, é possível que a divina providência tenha permitido a tua queda, né, para que aprendas a tolerar e a perdoar. Porque lá na oração do Pai Nosso, o que nós falamos? Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar as dos nossos semelhantes. Então,
Nós somos bons para cobrar, mas temos que aprender a tolerar, a ter fraternidade com o erro alheio. Porque quando acontece conosco, nosso coração fica angustiado e nós ansiamos pelo perdão, seja ele de quem for, ou de quem quer que seja. Então assim nós devemos proceder com o nosso semelhante, né? Nós temos que fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem com nós mesmos. Essa é a máxima do Evangelho. Tá bom, minha gente? É como eu disse, um vídeo muito curto. Fica aí para as nossas reflexões diárias, tá certo? Um beijo no coração de todos e nós voltamos na semana que vem. Fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe. Meus amigos, boa noite, que Jesus nos abençoe. Estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre o livro de respostas de Emmanuel. Na noite de hoje nós vamos falar do capítulo 18, intitulado Eles Não Sabem. Para aqueles que estão chegando agora e assistindo essa série pela primeira vez, nós estamos estudando um livro psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, chamado Livro de Respostas, que está aí no título aí embaixo, tá certo? É um livro que tem 50 capítulos, cada capítulo versa sobre alguma coisa, algum tema associado ao relacionamento humano, no trabalho, na família, no nosso meio, na obra assistencial, enfim, todo tipo de relacionamento humano que normalmente a gente tem interfaces com pessoas. Aqui são trazidos temas que são de interesse para a nossa reflexão, para burilamento íntimo, para nosso aprendizado, enfim, para a gente estudar um pouquinho, né? Como já dizia Sócrates lá, conhece-te a ti mesmo, né? Essa é a grande máxima, né? Então a gente vai aprendendo aqui, estudando e aprendendo com os amigos espirituais, através dessa extensa obra bibliográfica que foi trazida pelo Chico Xavier, com mais de 500 livros já publicados, né? Lembro também que aqueles que gostarem, deixar o seu like aí no canal, se inscreverem. Nós estamos tentando passar de mais de 100 inscritos, porque aí lá no YouTube o canal ganha relevância, ele começa a ser apresentado para um maior número de pessoas, né? Então, se vocês puderem nos ajudar, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, será muito bem-vindo. Tá bom, gente? Bom, vamos direto ao trabalho aqui. Como eu disse, livro de respostas, eles não sabem. O que será isso, né? O que será que eles não sabem, né? Vamos ver, vamos descobrir já. O Emmanuel diz o seguinte: não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Isso é muito comum, né? Porque quem não tem desilusão nessa vida, né? Todo mundo tem, né? Em maior ou menor grau, todos nós temos em algum momento da vida uma certa maior ou menor desilusão, né? Ou desânimo, ou algum problema mais grave nos abate e a gente se sente então com um peso enorme nos ombros, né? Mas ele fala o seguinte, né? Aqui ele está se referindo especificamente a um tipo de desilusão, né? Que é causado por alguém a outrem, né? Não, nós podemos inclusive ser o causador, né? Então é importante a gente ficar atento aqui, né? Essa moeda tem dois lados. Então ele diz assim: os ingratos, né, se referindo aos ingratos especificamente, né, são portadores de moléstias da memória. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes
são enfermos dos mais infelizes. E quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Então, se vocês observarem atentamente aos 3 parágrafos do meio aí, vocês vão notar que o Emmanuel e também a maioria dos amigos espirituais se referem aos agressores, aos ingratos, aos delinquentes como sendo enfermos, infelizes, porque ninguém é agressor, é ingrato, é delinquente para sempre, né? Todos nós somos, em algum momento da vida, podemos ter sido uma dessas figuras aí. Portanto, é um estado momentâneo da pessoa, né? Uma enfermidade, como se fosse uma enfermidade. Mas é uma enfermidade da alma, não uma enfermidade do corpo. Pode até se tornar depois uma enfermidade do corpo, quando ela não é tratada e não é cuidada, né? Vira esquizofrenia, vira loucura, vira demência, né? Mas em geral, ele diz assim: os ingratos são portadores de moléstias de memória, não lembram quem são aquelas pessoas que ele está esquecendo, né? Os agressores é como se carregassem brasas no corpo, no pensamento, por isso agridem, como se fossem animais selvagens. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Então, ele diz, quando tais companheiros, né, te surgirem na vida, perdoa sempre. É a famosa fórmula do perdão. Nós não seremos afetados se perdoarmos. Se nós deixarmos para lá, se nós usarmos de fraternidade, se usarmos, até se nos passarmos de bobo às vezes, fingir que nós não entendemos a agressão, né? Continuarmos a sorrir. Enfim, se tratarmos aquelas pessoas sem nos afetar, é a melhor forma possível. Qual é? É o perdão, né? E muito importante, ele diz lá no início, não vamos esquecer, não pares de trabalhar e de servir, fazer o que você estava fazendo a sua parte, porque essa desilusão te amargou o sentimento. Tem gente que às vezes se abate e larga tudo, não faz mais nada. Não, daí é pior. A melhor coisa, o melhor antídoto para a desilusão é o trabalho, é justamente o trabalho. Então, se uma pessoa está com alguma doença, tem que tomar um remédio. Se eu estou desiludido ou se eu fui abatido, o melhor remédio para isso é o trabalho, e principalmente o trabalho no campo do bem. Por isso que a doutrina espírita fala muito do trabalho no campo do bem, porque quando a gente sai de nós mesmos e vai ao encontro das pessoas necessitadas, daquela criatura infeliz que não tem o pão para alimentar seus filhos, da mãe viúva que não tem como fazer subsistência da família, que luta para pôr um pedaço de pão, um arroz, um feijão no prato, velhinhos abandonados, às vezes embaixo de pontes e viadutos, né? Pessoas abandonadas pela família em sanatórios ou então em lares de velhos esquecidos. A gente, quando olha essas situações, percebe que a nossa vida é muito boa, que Deus nos deu demais, deu muita coisa para nós. Cabe a nós agradecer, fazer o melhor, tentar estender um pouco desse benefício para os outros. E quando a dor e a desilusão estiver muito grande, eleva o seu pensamento para Deus, fala: meu Deus, Deus Pai, Criador do universo, das estrelas e constelações, olha por mim, me ajude e me abençoe, que sou ainda um ser pequenino e indefeso. Esse pensamento para Deus acudirá você inúmeros espíritos bondosos para te ajudar, tenho certeza disso. Mas não pare de trabalhar, continue firme no trabalho, porque é o trabalho que nos sustentará. Tá certo, minha gente? É isso aí, uma mensagem bem curtinha, como eu sempre digo, né? E rezar, né? Quando a gente não puder fazer nada pelo nosso agressor, porque ele
foi embora ou não está me encontrando, reza por ele. Faz uma prece lá antes de deitar por ele, né? E isso já vai atenuar o seu coração e vai mandar um monte de vibrações boas para o coração dele. E quem sabe ele também acerene o seu coração. Tudo passa nessa vida, gente. Tudo passa. Ninguém é mau, nem ninguém é agressor, ninguém é infeliz para sempre. Tudo passa. Cabe a nós aceitarmos os desígnios de Deus. Servir é a honra que nos compete, dizia Emmanuel. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tá? Meus amigos, muito boa noite. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês do livro de respostas de Emmanuel. Como já sabemos, né, estamos gravando pequenos capítulos desse livro, psicografado pelo Chico Xavier. E o tema de hoje chama-se Diferenças. É um tema bem interessante, vocês vão ver. O livro de respostas também fala em todos os seus capítulos sobre questões relacionadas ao comportamento humano, relacionamento humano, em sociedade, em família, né, no grupo de amigos, as mais variadas situações. E traz conselhos úteis para nós outros, né, para nossa melhoria interior, para a nossa melhoria do nosso espírito, né, para a gente aprender um pouco mais, a ser melhor, a ser mais felizes e tal, né? Então, vamos direto ao assunto. Vamos mudar aqui de página aqui. Vamos para o tema da noite, que é diferenças, do livro de respostas de Emmanuel. E lembrando, né, que se vocês gostarem desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal. Quanto mais pessoas inscritas aí, você sabe que mais o YouTube mostra para a audiência esse tipo de vídeo, né? E deixam seu like também, né? Assine o sininho de notificações aí para quando sair um vídeo vocês já receberem, que nós vamos ficar muito contentes e com isso poder ajudar bastante gente, tá bom? É claro que esse aqui é um vídeo que ninguém recebe remuneração nenhuma, é simplesmente um vídeo para divulgação de mensagens de ajuda, de reconforto, de auxílio para aqueles que mais necessitam, né? Bom, dito tudo isso, vamos ao tema. O que fala o Emmanuel nesse capítulo aí? Fala uma coisa seguinte: a violência, quando desafiada, respondeu com a força da cólera, alarmando o grande número de pessoas, né? Isso acontece, a gente vê no dia a dia, né? A dignidade, né, se observou ferida e mobilizou providências que a repusessem no respeito devido, suscitando casos na vida de muita gente. Já, né, ele diz, a coragem foi espancada e passou em silêncio, compreendendo a enfermidade do agressor e empenhando-se em não criar dificuldades para ninguém. Então, a frase-chave aqui é essa, né? Empenhando-se em não criar dificuldades para ninguém. Claro que o Emmanuel aqui usa um sentido figurado, como se fossem três pessoas: a violência, a dignidade e a coragem, né? A violência, né, está associada com esse ímpeto de fúria que muitas vezes toma conta de alguém e sai esse alguém aí soltando fogo pelas ventas, como dizem na gíria, né? E criando um grande alarme, preocupando ou afetando a vida de muita gente, né?
Já a dignidade, né, tem a ver muito com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, né? Quando é ferido, né? Por que é ferido, né? Porque feriu o orgulho daquela pessoa, né? Então ele chama de dignidade como se fosse uma pessoa muito melhor do que, como se nós fôssemos, né? Pessoas muito melhores do que qualquer um outro, quando nós sabemos que na verdade nós todos somos seres muito falíveis e que cometemos erros a toda hora, né? Mas ele diz, a dignidade se observou ferida, né? E logo providenciou que a repusessem no seu devido respeito, ou seja, no devido lugar, né? Então isso causou casos na vida de muita gente, né? E aí ele fala uma coisa que pode ser até antagônica para alguns, mas eu vou explicar. A coragem foi espancada e passou em silêncio, compreendendo a enfermidade do agressor e empenhando-se em não criar dificuldade para ninguém. Porque a verdadeira coragem não é a de revidar, de dizer que é o mais forte, que é o melhor, que é o mais poderoso. A verdadeira coragem é aquela que é capaz de se humilhar sem se ofender. É a coragem ensinada por Jesus. É aquela na qual o ofendido entende que o ofensor é o seu irmão de caminho e que momentaneamente está enfermo ou está passando por alguma dificuldade muito grave que o fez, né, tornar-se momentaneamente, como eu já disse, um agressor, mas que ele não é assim eternamente e não será eternamente, que está passando por uma dificuldade, né? Isso a gente vê muito, principalmente no trânsito, né? Então, qual é a verdadeira coragem? É aquela de se humilhar, né? De dizer assim, não de se humilhar, porque o verdadeiro, né, homem de bem, né, o verdadeiro cristão nem se humilha, né? Para ele é uma lógica diferente da nossa, né? É a coragem de ser o que ele é, né? De ser um cristão, um verdadeiro cristão, né? Eu vou contar uma historinha muito rápida para vocês aqui, só para ilustrar esse caso, que tem a ver com uma pessoa que é muito famosa, que nem era cristão, que é Mahatma Gandhi, que era hindu, e ele estava numa marcha lá, junto com vários seguidores, numa marcha pacífica, porque vocês sabem que Gandhi conseguiu a libertação da Índia pela não violência, né? E aí um batalhão assim de guardas ingleses se enfileirou na frente dele e o responsável por aqueles guardas se adiantou ao Gandhi, que ele não se afastava, e os esbofeteou, jogando ao solo, né? Gandhi se levantou, se aprumou e não disse nada, silenciou. O guarda, mais ainda irritado com aquela atitude, esbofeteou o Gandhi novamente, mais forte. Aí ele caiu no chão novamente, aí começou a sangrar, levantou, se recompôs, se colocou de novo na posição reta, sem desferir nenhuma palavra de ódio, de desaprovação. Aí o guarda atônito, o responsável, né, por aquele destacamento britânico ali, falou, mas quem que te ensinou a ser um covarde assim? Né? Ele falou, quem me ensinou é esse senhor que está pendurado no seu pescoço aí em um crucifixo. É Jesus. E ele me ensinou a ter a coragem da paz. Então, nem era um cristão, mas conhecia os ensinamentos de Jesus e sabia que Jesus pregava a paz, né? A não violência. Então é isso que a mensagem está falando aqui. Então você vê que ele teve a coragem de ser esbofeteado 2 vezes, sem revidar, e seguiu adiante. Aquele soldado, né, aquele responsável, ficou atônito e não conseguia saber o que fazer com eles, porque ia fazer o quê, né? Então, seguiu à frente. Então fica aí, gente, mais essa pérola de ensinamentos cristãos trazidos pelo nosso querido Emmanuel, tá certo? Para nossas reflexões diárias e para os nossos
pensamentos aí acerca do tema, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana, beijo no coração de todos, que Jesus os abençoe. Tchau, até a próxima semana. Meus amigos, muito boa tarde, tudo bem? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma live para vocês, bem curtinha, sobre o quê? O livro de respostas de Emmanuel. Já estamos no capítulo número 20, hein, gente? Número 20. Como eu falei, o livro de respostas de Emmanuel, né? Que tem a capinha mostrada aí. É um livro com respostas bem curtinhas e que traz questões do nosso dia a dia, do relacionamento humano. São 50 capítulos. E a curiosidade desse livro é a seguinte: quando o Chico psicografava os livros, né? Na época que esse livro aqui foi publicado, muita gente aproveitava para fazer perguntas, endereçar perguntas aos amigos espirituais, aos benfeitores espirituais. Foi na década de 80, o livro foi lançado em fevereiro de 1980. Então, como os amigos espirituais não podiam responder individualmente assim a cada um, eles condensaram então essas respostas, nas perguntas e as respostas, nesse livrinho, muito curtinho assim, mas que fala muito, muito de perto ao nosso coração. Tá bom, gente? Então, como eu disse, vamos lá? O tema de hoje chama-se Compadece-te e Ora. É do Emmanuel, né? Já falamos, e é do Chico Xavier. Lembrando aqui que se vocês gostarem, por favor, se inscrevam no canal. Nós já passamos de 100 inscritos, queremos chegar a 200 agora, tá certo? Para que o YouTube mostre esse vídeo para mais gente e possa, de certa forma, ajudar, né, na reflexão, no apoio, no auxílio para muita gente, tá? Deixa o seu like lá também, que isso também ajuda muito na divulgação do canal, tá certo? Bom, vamos ao tema de hoje, porque nós aqui somos rápidos para esses vídeos aqui, como eu falei. Então, o título é Compadece-te e Ora. Vamos dar uma olhadinha nele aqui primeiro. Então, o que fala o Emmanuel? Aquele amigo, antes de até ler, eu vou dizer para vocês, essa situação aqui é muito comum, gente. Eu estava me lembrando de que aconteceu comigo recentemente, entendeu? Então, é muito comum, por isso eu digo que fiquem atentos, assistam até o fim o vídeo aí que vocês vão gostar. Então o Emmanuel diz: aquele amigo não te viu as dificuldades nem te compreendeu as intenções. Irritou-se, acusando-te, desprezou-te. E não conseguiste desculpar-te ante as implicações da prova em que te encontras. Não te defendas. Viram? Não te defendas, nem reclames, nesse caso, tão estritamente pessoal. Compadece-te. Em silêncio, pede a Deus o abençoe e o fortifique. Ele não sabe que talvez amanhã deva entrar em provas mais difíceis. Então, por que eu disse que isso é muito comum, né? Porque às vezes a gente é pego numa situação causada pelas circunstâncias e sem que a gente queira, né, que isso aconteça, acaba magoando um amigo, um colega, um companheiro de trabalho, de amizade
ou do círculo de relações familiares, eu não sei. Então, aquele amigo se irrita com você, te acusa de alguma coisa que você tenha feito, te despreza e não te dá, digamos assim, chance de você se explicar. Então, ante essas implicações que às vezes surgem na nossa vida como que insolúveis pelas circunstâncias que acontecem, né? E às vezes, para a gente se desculpar, acaba implicando mais gente. Então, o que fala o Emmanuel? Claramente, tá? Não te defendas, nem reclames. Não te defendas, nem reclames. Também não adianta não se defender e sair reclamando. É um caso estritamente pessoal. Então, se é pessoal, compadece-te daquela pessoa, daquele irmão, daquele amigo, daquele companheiro, tá certo? E olha que bonito o que Emmanuel fala, toca muito ao nosso coração. Em silêncio, pede a Deus que o abençoe, que o fortifique. É a máxima do Evangelho de Jesus, né? Quantas vezes, Pedro perguntou, terei que perdoar o meu irmão 7 vezes? E o Cristo respondeu, não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque na época contar até 7 já era uma coisa muito importante para quem era iletrado, por isso essa resposta cifrada assim, 70 vezes 7 vezes, parecia ser para aquela pessoa daquela época infinito. E é o que Deus nos pede. Mas eu acho mais bonito ele falar em silêncio, lá no teu quarto, na hora de dormir, reze a Deus. Deus vai te ouvir. Às vezes a gente tem uma noção falsa da oração, da prece, acha que aquilo é só um mecanismo de proteção, assim, como se fosse um habeas corpus. Não é isso, não. A prece é a nossa ligação íntima com Deus. Ele sabe tudo o que passa dentro do nosso coração. E se nesse caso nós estamos sendo sinceros, Deus vai perceber a nossa sinceridade. Então, peça a Ele, a Deus, que tudo pode, que abençoe, que fortifique esse irmão. Porque como disse o Emmanuel, a gente não sabe o dia de amanhã. Quem sabe esse nosso irmão amanhã, esperamos que não, mas que talvez entre em provas mais difíceis do que essa, né? Então fica aí o conselho do nosso Emmanuel para nós outros, como uma reflexão muito importante para fatos que ocorrem toda hora na nossa vida, no nosso cotidiano. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima semana e não esqueçam de deixar o seu like lá se gostaram do vídeo. Tá bom? Tchau.